Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente de Nicolás Maduro e reconhecida pela Suprema Corte do país e por grande parte da comunidade internacional como atual presidente interina da Venezuela, reconhece que deseja sim trabalhar com Trump para reorganizar o país. Mas ela tem um discurso para a população interna e para os seus partidários e outro para a comunidade internacional. Trump já garantiu que se ela não governar de acordo com os interesses americanos, coisas piores vão acontecer com ela do que aconteceu com Nicolás Maduro. Enquanto isso, ameaça também invadir a Colômbia, que fala até mesmo em pegar em armas para resistir ao imperialismo americano, e também faz ameaças contra México, Cuba e outros países latino-americanos. Vale lembrar que hoje nós temos uma reunião da ONU, do Conselho de Segurança, que vai discutir essa ação dos Estados Unidos da América Latina. O Brasil vai pedir a palavra para se sustentar um discurso anti-imperialismo americano. Lembrando que ontem tivemos uma cúpula da CELAC, uma organização que reúne os países do Caribe e da América Latina, e não houve consenso. Grande parte dos membros da América Latina coloca o Brasil como um dos principais responsáveis por essa ação dos Estados Unidos na América Latina. Será que eles estão certos? O que o Brasil vai falar na ONU, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você a possibilidade, nesse momento de instabilidade econômica, ano eleitoral, intervenções na América Latina, há uma volatilidade ali em relação à nossa moeda, comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Essa é uma baita promoção, praticamente te pagando para ter acesso aos seus dólares na maior conta internacional do Brasil, usado por mais de 4 milhões de usuários do nosso território. Então, se você quiser esse benefício e muitos outros, baixe o aplicativo, ele é totalmente gratuito, tem acesso ao Nomad Explorer, que é o cartão de crédito, que dá pontos, que não expiram, dólar, cashback. Cara, sensacional, tá? Vou deixar para vocês aqui o QR Code, link na descrição, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem assunto bastante importante pra gente tratar. A Delcy Rodrigues, que é hoje a presidente interina da Venezuela, reconhecido tanto pela Suprema Corte como também pela comunidade internacional, aparentemente está conseguindo aparar as arestas para conseguir convencer a população interna e também os membros da comunidade internacional que ela deve ser a responsável por fazer essa transição, que ela chama mesmo de que os americanos chamam de transição pacífica e justa de governo. Por que eu falo para vocês que ela representa interesses um pouco difusos? Quando você pega os discursos que ela dá internamente na Venezuela, junto com Diosdado Cabello e outros responsáveis por governar a Venezuela, ela fala que o Nicolás Maduro ainda é o presidente legítimo do país, que a Venezuela não será uma colônia e que vai resistir aos anseios americanos de colonizar, de roubar ou de dominar o petróleo da Venezuela. Só que hoje mesmo, ela deu uma declaração pública, uma carta oficial, colocando que ela quer governar de acordo ou em conjunto com os Estados Unidos. Segundo a Delcy Rodrigues, a Venezuela está estendendo o convite ao governo dos Estados Unidos para trabalhar conjuntamente em uma agenda de cooperação voltada ao desenvolvimento compartilhado, no marco da legalidade internacional e que fortaleça uma convivência comunitária duradoura. Presidente Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e não guerra. Essa sempre foi a palavra de Nicolás Maduro e a mensagem da Venezuela agora. Professor, a Delcy Rodrigues, ela é legítima como a presidente da Venezuela nesse momento? Quando terão novas eleições? Sendo sincero, eu acho que questão de legitimidade, direito internacional, já foi embora há muito tempo na Venezuela e também na América Latina, pelo menos nesse momento. As últimas eleições não foram referendadas pela comunidade internacional, não houve apresentação das atas eleitorais, como se pediu Colômbia, México, Brasil. Grande parte dos países reconhece o Edmundo González como presidente legítimo, mas se é que dá para falar de algum tipo de legitimidade, interesse internacional, enfim, né, respeito à Constituição. Na Venezuela, o tempo de mandato presidencial são 6 anos. Se houver algum tipo de ausência provisória ou definitiva, isso quem vai julgar a Suprema Corte, durante os 4 primeiros anos, deve-se convocar uma nova eleição. Se for nos 2 últimos anos, a vice ou vice-presidente completa o mandato. Cara, convenhamos, né, que faz menos de 4 anos que rolou o processo eleitoral. Então, supostamente, deveriam se convocar novas eleições. O próprio Marco Rubio falou que é muito cedo
Olha que interessante, né? Os Estados Unidos definindo como vai ser a agenda eleitoral da Venezuela. O Marco Rubio falou que é muito cedo para pensar em novas eleições e que a Delcy Rodrigues, se governar de acordo com os interesses americanos, não tem nenhum tipo de problema. Ele até fala que os americanos não colocarão tropas, o que eles podem fazer é bloqueio de petróleo caso não haja algum tipo de governo de acordo com os interesses dos Estados Unidos. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês como o interesse dos Estados Unidos não foi, nunca é, o interesse na democracia. Quando a gente pega o discurso logo após a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, não foi falada a palavra democracia nenhuma vez. Foi falada a palavra petróleo 7 vezes. Nós temos que retomar as nossas reservas, porque Hugo Chávez nacionalizou as reservas americanas. Quer entendam, tanto faz se é democracia, se é ditadura. Se for uma democracia ou uma ditadura que governe de acordo com os interesses americanos, ela vai continuar no poder, pelo menos segundo, claro, os anseios dos Estados Unidos. O que me causa uma certa pulga atrás da orelha é como que os Estados Unidos, tem muita coisa que a gente não sabe que está acontecendo, claro, confia na figura da Delcy Rodrigues. Sabe por quê? Professor, ela vai governar de acordo com os interesses americanos. E aí vão vir uma série de empresas petrolíferas americanas, vão ganhar muito dinheiro, a Venezuela vai voltar a produzir os seus 3 milhões de barris ali. Pô, galera, será? Hoje nós temos uma Venezuela que tem uma infraestrutura de exploração de petróleo completamente sucateada, grande parte da mão de obra qualificada que trabalhava nessa exploração, produção, refino, distribuição, foi embora do país devido à crise econômica instalada desde o final do governo Hugo Chávez, mas decorrente aí Nicolás Maduro, principalmente meados ali 2016 até 2019. Então assim, professor, mas agora com essa promoção, essa abertura econômica, fica tranquilo que as empresas voltarão. Será? Vou imaginar que você é uma empresa petrolífera e a gente fala de bilhões de dólares, em dezenas de bilhões de dólares para montar toda essa infraestrutura. Você confiaria, por exemplo, em um país que tem uma segurança jurídica como a Venezuela tem? Você confiaria no país, por exemplo, que hoje carece de mão de obra qualificada e barata, que tem uma segurança trabalhista? Cara, não é simplesmente ter petróleo, pô, beleza, vou lá investir. Você precisa ter uma estrutura que agrade a essas empresas transnacionais. Será que a Delcy Rodrigues, de acordo com os interesses americanos, vai conseguir promover toda essa segurança jurídica esperada pelos Estados Unidos? De novo, não sabemos. Eu aqui tenho as informações, gosto muito de ler, tal, leio editoriais por aí, mas informações ali de fontes primárias é muito difícil a gente ter essa noção. O Trump, ele se pronunciou, claro, sobre isso e alegou que vocês ouvem uma pessoa diferente da que eu ouço, se referindo ao que a Delcy Rodrigues fala para a Venezuela e o que ela fala para os Estados Unidos, alegando que precisa de acesso total ao petróleo da Venezuela e que ela vai pagar um preço muito maior que o Nicolás Maduro se ela não fizer o certo. O certo, segundo os Estados Unidos, claro, é governar de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Ou seja, estamos num período um pouco nebuloso. Nicolás Maduro vai ser julgado hoje pelas cortes americanas. Não sabemos exatamente o que vai dar, tanto para ele quanto para sua esposa. A Pam Bondi, que é a procuradora dos Estados Unidos, listou quais crimes que ele está sendo julgado, enquadrado, e como que vai ser essa transição de governo. Fato é, o Edmundo Gonzalez, que é reconhecido por parte da comunidade internacional como presidente legítimo, falou: olha, eu sou presidente, quero acesso às Forças Armadas, compactuem comigo. Não houve um pronunciamento em favor disso dos Estados Unidos. Quando perguntado sobre a Maria Corina Machado, falou assim: até gosto dela, uma pessoa simpática, ganhou o Nobel da Paz, mas não sei também se ela tem a legitimidade e se ela tá no momento aí de governar a Venezuela nesse momento. Então, quem está definindo o futuro, pelo menos nesse momento, é o Trump. Mas percebam que, tirando o Nicolás Maduro, toda a estrutura de poder continua a estrutura de poder bolivariana. Delcy Rodrigues, Diosdado Cabello, os militares com grande influência regional, grupos como a LN, dissidência das Farc, tudo continua na Venezuela do mesmo jeitinho que estava, excetuando Nicolás Maduro. Além disso, nós também tivemos, quando foi perguntado, porque assim, já que foi bem sucedida, entre aspas, a operação de retirar o Maduro, e o Trump agora ganha a retórica para poder falar sobre outras coisas. Falou, por exemplo, que o México
tem que tomar muito cuidado, porque a Cláudia Sheinbaum é uma ótima moça, mas que existem problemas que devem ser resolvidos no México, fazendo uma espécie de ameaçinha. Falou de Cuba também, que Cuba vai cair, já que grande parte dos recursos cubanos vinham da Venezuela, segundo, claro, os Estados Unidos. E isso precisa ser resolvido. Professor, mas é claro, porque nós temos a atuação de grupos narcotraficantes. Galera, isso não foi a justificativa oficial, isso não foi nem de longe o principal, né? Quando você pega dados, por exemplo, estou compartilhando mapas com vocês, seja por vias marítimas, seja por vias aéreas, a Venezuela não liderava, não era o principal problema, pelo menos não para os Estados Unidos, entende? Então acho que isso está sendo utilizado como justificativa para outras ações americanas. Mas com certeza o maior problema hoje reside na Colômbia, tanto na questão de produção como na questão política da coisa. Quem governa hoje a Colômbia é o Gustavo Petro, ex-militante do M19, um grupo que durante a Guerra Fria, junto com a ELN e com as Farc, no momento em que ainda não atuavam como grupos de guerrilhas, criminosos, né? O M19 queria a transformação da Colômbia num país socialista. O Gustavo Petro, aliás, o Trump, ele, quando foi perguntado, falou que uma operação militar na Colômbia, sim, soaria muito bem, já que o país está sendo governado por um homem doente. Vai lembrar que o Gustavo Petro, quando foi fazer o discurso na ONU, nos Estados Unidos, na cúpula que aconteceu nos Estados Unidos, ele pediu, foi fazer um discurso fora da cúpula, pedindo para que os militares sabotassem o governo Trump, já que ele estaria promovendo um genocídio na Palestina e tal, né? Então, o Gustavo Petro não tem o mínimo de apreço pelo presidente dos Estados Unidos, e talvez isso seja o símbolo que está acontecendo nos últimos anos na América Latina. A Colômbia tinha, até pela atuação, como eu falei, do M19, das Farc, da ELN, uma ligação muito próxima com os Estados Unidos, com militares, bases militares, programas de cooperação. Com a ascensão do Gustavo Petro da esquerda no poder na Colômbia, a Colômbia está deixando, tanto economicamente como militarmente, de se alinhar tanto aos Estados Unidos e está querendo entrar no Road and Belt, está querendo entrar nos BRICS, por exemplo, está mantendo ótimas relações com os chineses. E isso preocupa muito os Estados Unidos. Talvez o Gustavo Petro e a Colômbia seja o símbolo da transformação que a América Latina passou nos últimos anos e que preocupa muito o governo americano. E aí o Gustavo Petro falou que, apesar das ameaças, ele vai ver hoje se as palavras em inglês do Trump são traduzidas como diz a imprensa internacional. Portanto, responderei mais tarde até saber o que significa exatamente essa ameaça ilegítima. Falando que é para ele parar de caluniar um presidente que já participou de uma luta armada e pela independência da Colômbia frente ao imperialismo de outros países. Depois ele foi mais longe ainda, hein? O Gustavo Petro falou que ele jurou não pegar em armas novamente desde o Pacto de Paz da Colômbia em 1989, mas pela pátria colombiana, ele sim pode voltar a empunhar, por mais que não queira nesse momento. E depois lançou um desafio: Trump pode vir tentar me prender se você conseguir. Lembrando que o Maduro falou coisas muito parecidas no passado recente, e segundo o New York Times, uma das coisas que mais motivou Trump, não sei, né? Que mais motivou Trump a fazer essa intervenção na Venezuela foram as dancinhas que o Nicolás Maduro fazia, que isso incomodou, parecia que estava desdenhando dos Estados Unidos. Se é verdade ou não, galera, convenhamos, não sei, mas é uma ameaça à Colômbia, que, lembrando, esse ano vai passar por um processo eleitoral também, tá? E com certeza esse ano os dois países que mais interessam para os Estados Unidos para consolidar essa guinada direita, essa guinada mais anti-China e pró-Estados Unidos, é a Colômbia e, claro, as eleições do Brasil. Além disso, nós tivemos também, acho que só para vocês entenderem, né, referendarem como que está a situação da América Latina nesse momento, os americanos divulgaram no passado recente a sua estratégia de segurança nacional, colocando que a América Latina vai ser uma prioridade. O Pete Hegseth falou no passado, faz pouco tempo, né? Quando estava no Panamá, que vai reconquistar a América Latina será novamente o quintal dos Estados Unidos, e o próprio Trump colocou que a doutrina Monroe, que era América para os americanos, é algo muito importante, mas que já foi superado. Sob a nova estratégia de segurança nacional, a dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Inclusive, fontes oficiais, perfis oficiais divulgaram uma imagem da doutrina Monroe, de Donald Trump, ou seja, os Estados Unidos novamente aumentando a sua influência na América Latina. E olha que interessante,
Ontem, nós tivemos uma cúpula da CELAC, que é a Comunidade dos Países do Caribe e da América Latina, tentando criar algum tipo de nota de repúdio contra as ações americanas na Venezuela. Nós tivemos notas que foram emitidas por países como Chile, Brasil, Uruguai, até a Espanha também participou de maneira conjunta contra essa ação na Venezuela, mas na CELAC não houve concordância. Por quê? Porque a América Latina hoje está rachada. Ao mesmo tempo que Brasil, que Colômbia, que Chile, de Gabriel Boric, não de Cast, hein? Que já foi eleito como presidente, do Uruguai, do Yamandu Orsi, criticam essa medida. Nós temos o Penha do Paraguai, a Argentina de Javier Milei, o Nayib Bukele, por exemplo, de El Salvador, o Asfur agora, por exemplo, em Honduras, o Irfali, por exemplo, na Guiana. Uma série de presidentes mais à direita que concordam com essas ações. A América Latina está dividida. E, novamente, Daniel Noboa do Equador tentou fazer um acordo para colocar bases americanas no seu território. Há acordos preliminares já estabelecidos, de Argentina recebendo também bases americanas. Os Estados Unidos terão esse como um dos seus principais objetivos. E quem não compactuar com isso pode sofrer sanções, ou talvez até agressões, segundo palavras dos Estados Unidos. E aí, o Lula, por exemplo, ele quando foi se pronunciar sobre esse fato, ele falou que atacar países é uma flagrante violação do direito internacional e é o primeiro passo para o mundo de violência, causa instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. A ONU precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. Hoje, a ONU vai fazer uma reunião. Foi convocada uma reunião, convocado pela Colômbia, inclusive, do Conselho de Segurança. Embora o Brasil não faça parte nem de maneira provisória no momento, porque não é, né, dentre os 10 membros que tem mandato de 2 anos, e nem de maneira provisória, aliás, definitiva, porque são 5 membros só, o Brasil vai pedir a palavra. E muito possivelmente, assim como Mauro Vieira tentou colocar ontem na cúpula da CELAC, e o Lula deu essa nota oficial, junto com alguns outros países da América Latina e da Espanha, o Brasil vai exigir medidas mais enérgicas. O Brasil, vale ressaltar, tá? Geopoliticamente, qual que é a posição do Brasil? Nós somos dentre as 10 maiores economias do planeta, nós somos dentre as 10 maiores populações do globo, nós somos o maior país da América Latina, tanto do ponto de vista de população, do ponto de vista de economia, nós somos um dos membros fundadores dos BRICS, nós fazemos parte do G20 financeiro, o Brasil lidera, por exemplo, um grupo de 4 países que desejam uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, liderança do Mercosul, que está negociando talvez o maior bloco econômico do mundo com a União Europeia. O Brasil não é um país desprezível. O que alguns membros do Itamaraty vêm colocando e outros países também vem apreciando é que o Brasil se mostrou muito ausente nesse discurso contra uma intervenção americana. Como assim, professor? Se a gente analisar, por exemplo, as últimas ações do Brasil em relação à Venezuela, a Venezuela está suspensa do Mercosul desde 2017 por conta do protocolo de Ushuaia. O Brasil compactuou com isso, alegando que a Venezuela, por motivações justas, claro, né, não respeitou a democracia e os direitos humanos. A Venezuela, por exemplo, foi convidada a fazer parte dos BRICS e foi vetada por um país, o Brasil, que vetou tanto a Nicarágua, do Daniel Ortega, quanto também a Venezuela, alegando também que não são países democráticos. Se a gente pegar, o Brasil ainda hoje não reconheceu Nicolás Maduro como presidente oficial da Venezuela, porque junto com o México, Colômbia pediu as atas eleitorais que não foram apresentadas. O Brasil adota aquela posição meio dúbia. O Brasil enviou representantes oficiais para a posse do Maduro, mas não reconheceu como presidente da Venezuela. O Brasil telefonou ali. O Lula ligou para o Trump, né? Muito mais para negociar as nossas questões tarifárias, as sanções ao Alexandre de Moraes, Lei Magnitsky e tudo tal. Conseguiu alguns benefícios, claro, mas, segundo fontes do Itamaraty, não atuou de maneira tão enérgica contra essa possibilidade de intervenção. E qual que é o medo do Brasil? É que a Venezuela seja só o início e que essa atuação na Venezuela possa se espalhar, porque a Venezuela faz parte da floresta amazônica, faz parte ali da bacia amazônica, da floresta amazônica, é um cinturão, muita gente fala do petróleo, a Venezuela tem muito ouro, cara, muitíssimo ouro, tá? Tanto na Venezuela como na Guiana, ou seja, o Brasil, segundo alguns membros, por não ter adotado uma atitude muito enérgica, pode ter
autorizado ou deixado os americanos com a impressão que a principal liderança latino-americana não responderia de maneira efetiva. O Brasil talvez agora queira reverter esse processo com declarações da ONU, vamos ver qual vai ser o posicionamento do Brasil, mas talvez seja tarde demais. Sendo sincero, o Brasil estava contra a parede. Quer dizer então que a gente teria que passar todo o pano possível para as atitudes da Venezuela, contra as eleições que não foram legitimadas pela comunidade internacional, pelas medidas autoritárias do Nicolás Maduro, que, lembrando, é um dos grandes responsáveis pela crise econômica, pela crise social, pela crise política, tanque passando por cima de população quando se manifestava, prisão de opositores políticos, censura a meios de oposição a opositores. A gente teria que passar para tudo isso por conta de uma possibilidade de ação ofensiva dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, deixando a Venezuela um pouco mais de lado, talvez tenha um sentimento de isolamento que permitiu uma ação ofensiva dos Estados Unidos. Diplomaticamente, posição complicada do Brasil. E aí, galera, você considera que o Brasil faltou apoio à Venezuela nesse momento? Talvez nem tanto ao governo Nicolás Maduro, mas ao Estado venezuelano e à soberania da América Latina? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.